a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 17, fala da transfiguração de Jesus, ou na linguagem mais clássica, a metamorfose de Jesus. O momento em que Jesus entrou no seu momento de transformação, de mudança de semblante, de mudança de estrutura, o qual ficou em alguns momentos irreconhecível para os discípulos naquela hora. E aqui nesse momento, nesse monte conhecido como Monte da Transfiguração, Jesus traz lições importantíssimas para a gente. Então Mateus capítulo 17, depois de que Jesus está numa série de milagres, de acontecimentos, de ensinamentos também, Jesus ensina sobre o peso do discipulado, a responsabilidade do discipulado. Jesus ensina sobre a importância de andar juntos, de cuidar para que o outro cresça espiritualmente através do crescimento que nós temos. Ele vai para o monte. E diz o texto no capítulo 17, versículo 1, dizendo assim: 6 dias depois de tudo isso que eu falei para vocês, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá muita alegria, ou grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então, Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu queria mencionar e falar nessa noite sobre esse reencontro com a realidade que os discípulos tiveram. E falar em realidade é falar exatamente em um momento que é uma tendência natural do ser humano, que é a fuga da realidade. É muito natural para nós tentarmos fugir, nos esconder da realidade que se apresenta para cada um de nós. Então, quando falamos a respeito de realidade, quando nós colocamos essa expressão à tona, nós temos o lado contrário da realidade, que é o irreal, que nós caracterizamos como o ilusório, como algo que nós criamos. Criamos realidades à parte do mundo real, porque a realidade a qual muitas vezes se apresenta para a gente é dura, é cruel, é difícil, é complicada, surgem muitos desafios. Então perceba que a maioria das pessoas que vivem uma realidade à parte, uma realidade fantasiada, criada, são pessoas que sofrem as duras perdas da vida, em que a vida bate muito, então ela vive e projeta a sua vida para a ilusão. Então ela vive a vida como ela gostaria que fosse, e não do jeito que ela se apresenta. É por isso que você, hora em outra, está encontrando com loucos pelo mundo. O que é o louco? O louco, ele não consegue diferenciar o que é a realidade e o que é a ilusão. Para ele tudo é a mesma coisa. Você conhece alguma pessoa que você vê na rua e ela está falando sozinha? Você já conhece essa pessoa? Essa pessoa, ela tem uma tendência muito grande para a loucura. Essa pessoa, ela está quase que um pé na loucura, porque ela fica imaginando como poderia ter sido, o que ela poderia ter dito, ou como ela vai falar,
ou o que ela vai dizer quando se deparar com alguma realidade ou com alguma pessoa. O louco é aquela pessoa que não consegue separar esses dois universos, esses dois mundos. Então para ele é tudo a mesma coisa, ele está falando com alguém que é ilusório, mas para ele é real. E ainda pergunta para você, não está vendo não? É real, está aqui. Então isso é o louco. Nós, de certa forma, temos um pouco dessas loucuras. Nós, de certa forma, criamos um mundo à parte do que ele existe, porque isso é um mecanismo de escape para a dura vida que nós enfrentamos. Se nós não criarmos esses momentos de devaneios, de ilusão, esses momentos que me tiram da realidade, a gente não suporta a vida do jeito que ela é. E onde tem tudo isso aqui nesse texto? Por que Jesus, na verdade, estava tentando trazer os discípulos para uma realidade a qual os discípulos estavam querendo fugir? E aqui nós entendemos que o toque de Jesus, olha o versículo 7 que vai dizer, depois que aconteceram tantas coisas aqui, no versículo 7 diz, então Jesus veio e os tocou. Esse toque de Jesus nos discípulos fez com que eles reencontrassem a realidade, fizesse as pazes com a realidade. Aqui você percebe que aconteceram muitas coisas estranhas aqui, até porque os discípulos achavam até que estavam malucos. Os discípulos se depararam com a realidade. Jesus vai lá no monte muito alto, diz o texto aqui no versículo 1, que Jesus foi no monte, não diz quem é, mas a tradução coloca algumas explicações, é o Monte Meron, que é cerca de 1.200 metros, 1.208 metros para ser mais exatos de altura. Para você ter uma ideia, o mestre Álvaro tem 1.000 metros de altura. Então esse monte tinha 1.200 metros, Jesus subiu lá nesse monte para ficar só, isolado, mas ele levou os 3 discípulos com ele, que depois iria estar com eles de novo no Getsêmani, os mesmos discípulos. E aí naquele momento, enquanto os discípulos estão encantados olhando aquela vista, que conseguia ver Jerusalém inteira, enquanto os discípulos estão lá observando, eles não entenderam e não perceberam que Jesus estava mudando de semblante. Quando eles olham para Jesus, eles se espantam. E eles se espantam mais ainda, porque quando eles olham para Jesus e vê Jesus completamente modificado, com uma luz radiante, eles conseguem identificar que estão conversando com Jesus ali, Moisés e Elias. Pessoas que no Antigo Testamento morreram. Pessoas que no Antigo Testamento não faziam mais parte da vida, do mundo real, da existência humana. Pessoas que de alguma forma, de alguma maneira não existiam. Mas eles viram lá Moisés e Elias. E eles ficaram tão espantados, Pedro, que era tido como um corajoso, aquele ousado, ficou com mais medo, foi o mais medroso e diz assim, sabe de uma coisa, eu tive uma ideia. Que ideia maravilhosa! Essa ideia, Jesus, é irrecusável. Essa ideia, Senhor, é a ideia do ano, da vida. Que ideia foi essa? Eu farei. Olha lá, ele estava lá com Tiago e João. Mas olha o que ele diz, nós faremos. Ele toma a decisão de líder dele. Eu farei, Jesus, 3 tendas. Uma vai ser para o Senhor, graças a Deus. Outro vai ser para Moisés e outro vai ser para Elias. Que ideia sensacional. Sabe o que é isso? Fuga do mundo real. Ali estava bom demais. Estava um ambiente caloroso, gostoso. Mas ali aparecem 2 figuras simplórias, que Moisés representa a lei. Por isso que aparece Moisés ali. Elias representa os profetas, por isso que Elias apareceu ali. E de repente Jesus, sem precisar falar nada, uma voz do céu diz assim, este é meu filho, ouça. O que Deus estava dizendo é, a lei e os profetas apontam para ele. A lei e os profetas apontam para Jesus. É ele que você tem que ouvir. Você não tem que fazer tenda para Moisés. Foi um grande líder, importante, mas ele não deve ser adorado. Não tem que fazer tenda para Elias. Foi um grande profeta, importantíssimo, mas você não tem que fazer tenda para ele. É Jesus. Então,
aponta para Jesus. É Jesus que é o foco principal da lei dos profetas. A lei e os profetas testificam de Jesus. E aí aquele toque de Jesus nos discípulos amedrontados, colocaram os discípulos com os pés no chão. Amados irmãos e irmãs, você que está também assistindo em casa, quando somos tocados por Jesus, somos colocados de volta para a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece uma incongruência isso que eu estou falando. Porque muitas vezes o discurso religioso é tido por muitas pessoas como um discurso que te tira da realidade. É um discurso ilusório, é um discurso que inventa, é um discurso que não faz parte do mundo real. E Jesus, os discípulos, quando se depararam com Jesus, eles foram lançados de volta para a vida. E é incongruente porque nós ouvimos lá fora as pessoas dizendo assim, a religião é uma ilusão, a religião te tira da realidade, a religião não tem parte com o mundo real. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos lançados não para o mundo da ilusão, nós somos lançados e voltados para aquilo que é o real da vida. A vida é isso, Jesus não ilude a gente, Jesus não engana a gente. Sabe por que Pedro queria ficar lá? Porque ele sabia que depois que descesse do monte, muitas coisas iriam acontecer. Muitas coisas ele ia ter que dar conta da vida, muitas decisões eles tinham que tomar, muitas coisas eles tinham que fazer, mas era mais cômodo ficar lá em cima do monte, vivendo aquela fantasia, aquela ilusão, aquele mundo na minha cabeça, aquele mundo como eu gostaria que fosse. Era mais comum ficar ali. E Jesus disse, não, a gente tem que descer, nós temos que encarar a vida do jeito que ela se apresenta. E aí nós aprendemos algumas coisas com esse texto. Quando somos tocados por Jesus, quando nós reencontramos a realidade, algumas coisas passam a fazer sentido. Eu queria usar apenas um versículo desse texto, versículo de número 7, que diz assim, então Jesus veio, os tocou e disse, levantem-se. Na sua expressão está aí entre aspas, tem alguma expressão, algum texto que coloca entre aspas? Essas aspas aí, ela pode significar muita coisa. Ela pode significar a fala de Jesus no meio do texto, mas é uma fala de Jesus com autoridade. É como se Jesus estivesse gritando, levante-se. É como se Jesus estivesse dizendo, bola para frente, nada de ficar aí sentado, levante-se. O que Jesus está querendo dizer é, sabe quando é que a gente reencontra a realidade? Quando não deixamos a acomodação tomar conta da nossa vida. Essa expressão de Jesus dizendo assim, levante-se, ele está dizendo, tá bom demais, né, Pedro? Você está acomodado aí, é legal, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui para sempre, adorando. É aquele momento que a gente vem para o culto, nem aqueles cultos que você vem que pega fogo. Aquele culto que enche seu coração de chama, aquele momento em que você sai radiante, em que você é tocado pelas canções que são entoadas, você é mexido com a leitura bíblica que é feita, e você é tomado de um sentimentalismo enorme e forte, e aí depois acaba o culto. Aí quando acaba o culto, as pessoas dizem, nossa, eu nem queria ir para casa, nossa, eu queria ficar aqui para sempre, nossa, é tão gostoso esse momento. Aí Deus diz assim, meu filho, acabou, agora é mundo real, agora tem que ir lá para fora e colocar em prática tudo aquilo que você vivenciou. Agora, esse momento de sentimentalismo é um momento, o que vai determinar mesmo a sua vida é a sua capacidade de se levantar e poder reconstruir a sua vida. Levante-se. Aquele encontro com Jesus, com Moisés e Elias, deixou Pedro radiante. Mas Jesus disse assim, você não vai ficar aqui pelo resto da vida, você tem que descer e encarar a vida. Então essa ideia de realidade que Jesus estava colocando os discípulos, faz muito sentido para nós hoje, porque nós somos seres acomodados. Nós gostamos das coisas do jeito que elas estão. E a gente não se impulsiona, tem pessoas que têm preguiça de sair do lugar. Tem pessoas que têm, por isso que tem muitas pessoas que têm problema com mudanças. Mudanças, mudar a sua vida, mudar a estrutura da sua vida, fazer outras coisas, causa um mal-estar para as pessoas. Porque mudança dá trabalho. Pense você quem aqui já fez mudança de uma casa para outra? Pelo menos uma vez.
Pense no estresse que é fazer mudança, é ou não é? Ninguém entra assim e diz assim, pô, agora eu vou fazer mudança, hein? Maravilha, Deus seja louvado. Ó, já estou mudando pela 5ª vez, maravilhoso, eu gosto disso. Mudança incomoda, por quê? Porque às vezes quebra uma coisa, e geralmente quebra a coisa que você ainda não pagou. Às vezes é sempre assim. Mudança faz com que você tente passar por um processo de readaptação. Mudança incomoda. Mudança é complicado, mas mudanças precisam ser feitas. Sem mudança, nossa vida não vai para frente. Sem mudança, a gente não sai do lugar. Irmãos, por que é que Deus permite muitas coisas acontecerem na nossa vida de ruim? Por quê? Para que a gente se mova, para que a gente saia do lugar, para que a gente olhe para a vida e veja outras possibilidades, porque senão nós vamos ficar no lugar da nossa acomodação para sempre. Sabe o que aconteceu com os discípulos depois que Jesus ressuscitou? Começaram a espalhar o evangelho pelas regiões de Jerusalém e ficaram lá. Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o mundo na cabeça dos discípulos era Jerusalém. Na cabeça dos discípulos, nem eles acreditaram que o mundo seria muito maior do que eles estavam vivenciando. E ali os discípulos ficaram, construíram suas tendas, suas casas, dividiram o templo com os judeus. Mas diz o texto que no capítulo 17, a partir do capítulo 17 de Atos, veio uma perseguição e espalhou os discípulos aos arredores do mundo. Por que Deus permite que algumas coisas ruins nos aconteçam? Para que a gente se mova. E nós traduzimos isso com sonhos. Sabe o que ajuda a gente a se mover? Sonhos. Sabe o que ajuda a gente a sair do lugar? Sonhos. Jesus estava enchendo o coração dos discípulos de sonhos, para que eles pudessem sair do lugar. Sem sonho a nossa vida fica parada. Sem sonho a gente não projeta, a gente não faz planos. Sem sonho a gente vive a mesma realidade para sempre e acha que essa realidade é a melhor realidade do mundo. Sem sonhos a gente permanece do mesmo jeito por muitos anos, mas o sonho nos projeta. O sonho tira a gente do lugar, o sonho põe a gente em movimento, de maneira que podemos até não chegar onde a gente planejou, mas nós vamos chegar em algum lugar por causa dos sonhos que põem a gente em movimento. Jesus diz assim, levante-se, se levante, porque senão você vai ver a vida passando e depois você vai se colocar, de alguma forma, de alguma maneira, como vítima da realidade. Não tem aquelas pessoas que são tidas como vítimas do seu passado? Aconteceram coisas terríveis lá atrás, difíceis. Aí hora e outra pessoa está dizendo, mas lá atrás aconteceu algo que me desanima até hoje. Você não é vítima do seu passado. Aconteceram coisas ruins na sua vida no passado? Aconteceram coisas que te destruíram, que você ficou muito tempo, até hoje você sofre com isso, mas você não é vítima do seu passado. Levante-se, olhe para frente. Existem realidades que precisam ser vividas e não usar como escape. Quando Jesus diz assim, levante-se, Jesus está dizendo, não deixe a acomodação tomar conta de você. Tudo que eu tenho para a vida de vocês não se resume nesse monte. Tudo que eu tenho para a vida de vocês não se resume na vida que você tem hoje. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Tudo que Deus tem para a sua vida, Ele já te deu? Sim ou não? Tudo que Deus tem, tudo que Deus tem planejado para você, Ele já te deu aqui na terra. Você está vivendo tudo que Deus planejou para você, é isso? Mas a gente se acomoda com essa realidade. Tá bom. Pedro diz, é bom estarmos aqui. Jesus disse, mas tem um caminho. Não, mas é bom ficarmos aqui. Levante-se, saia do lugar da acomodação. Isso é se colocar à frente com a realidade. Mas Jesus vai dizer uma outra coisa nesse versículo. Jesus vai dizer assim, não tenha medo. Não tenham medo. E nós aprendemos aqui que nós reencontramos a realidade quando não temos medo de encarar a vida do jeito que ela é.
Os discípulos não estavam com medo por causa da aparição. Os discípulos estavam com medo de que a partir daquele momento eles tinham que ouvir a Jesus. E qual era o discurso de Jesus? Gente, olha só, eu vou morrer, tá? E vou ressuscitar. Mas os discípulos só pensavam em quê? Pô, Jesus vai morrer. Só vê o lado ruim da coisa, Jesus vai morrer. Mas eles não lembram, depois que Jesus ressuscitou, é que eles dizem assim, é verdade, ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar, mas na cabeça dele só estava que Jesus iria morrer, e passava na cabeça dele mais ainda para dizer assim, se Jesus vai morrer e vão matar Jesus, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai junto. É por isso que quando prenderam Jesus, o que foi que aconteceu? Todo mundo fugiu. Sumiram, porque eles não queriam enfrentar a vida do jeito que ela se apresentava. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é encarar a vida do jeito que ela é. Não há como colocar os seus problemas debaixo do tapete e viver a vida fazendo de conta que essas coisas não existem. Fazendo de conta que não está acontecendo nada, fazendo de conta que está tudo normal, e os problemas surgindo, as realidades acontecendo, as coisas se formando ao nosso redor, e nós fazendo de conta que está tudo bem, quando na verdade não está. Não tenha medo de encarar a vida do jeito que ela é. No século XIX surgiram duas escolas consideradas literárias no mundo, no Brasil, em Portugal também. Uma delas chamada de romantismo. Já ouviram falar dessa escola romantismo? Romantismo não é de romântico, não é expressão de romântico, de romance. Romantismo vem de romantizar, ou seja, você olha para a vida e você romantiza a vida. Então muitos textos foram produzidos naquela época apontando para uma coisa, dizendo assim, saia, o escapismo, saia da realidade e viva a vida como você gostaria. E muitos textos foram produzidos nesse sentido. O que aconteceu nesse período? Uma gama, foi o período no Brasil em que mais se teve suicídio. Foi um período no Brasil em que muitas pessoas tentavam fugir dos seus problemas, tirando a sua própria vida. Veio o romantismo, de romantizar a vida. Todos os textos literários do período do romantismo terminam com um final feliz. Todos eles. Tem aquela expressão, e viveram felizes para sempre. E a gente sabe que não é dessa forma. Mas em contrapartida, no mesmo século XIX, se levanta com muita força e engole o período do romantismo, um outro período chamado de realismo. E aí nesse período dizia assim, os caras aí estão fazendo isso, cobrindo a realidade com a cortina, mas olha o que a realidade é, e eles descortinaram a vida, e a realidade é isso. E todos os textos produzidos no período do realismo terminam com um final triste, para dizer assim, é assim que é a vida. Mas o fato de termos um final triste não significa que é o fim de tudo, não significa que isso é o foco da nossa vida. Então o realismo veio e disse assim, viva a vida do jeito que ela é, você vai sofrer menos. Se você projetar, você vai ficar louco. Se você inventar uma realidade e viver a parte dela, você vai perder o mundo real. O mundo real se constrói, se refaz. Tem dificuldades? Tem. Mas a gente encara, a gente vence, é um dia de cada vez. A gente projeta. O mundo real é esse. Não tenha medo de encarar a realidade do jeito que ela é. Tanto é que a segunda expressão de Jesus, quando disse levante-se, a segunda foi, não tenham medo. A vida é isso, não tem como fugir, não tem como massagear o seu ego, não tem como dizer assim, a partir do momento agora que você tem um encontro com Deus, e esse encontro mudou a sua vida, a partir de agora é só vitória, só vitória, só vitória, a partir de agora vai ser todas as bênçãos de Deus, vão ser escancaradas as janelas do céu, e vão ser derramadas sobre vocês bênçãos sem medida, que você nem vai conseguir contar, porque você teve um encontro com Deus, e aí você acredita nesse discurso, e vai
para o mundo real. Aí o mundo real bate em você. Aí o mundo real fecha a porta. Aí o mundo real te coloca uma doença. Aí o mundo real foge do seu controle. Sua vida vira de ponta cabeça e você tem medo da vida. Porque o discurso que te prometeram de que agora é só vitória, só vitória, só vitória, não faz sentido no mundo real. E Jesus está dizendo assim: vocês não vão ter só vitória, só vitória, só vitória. Mas uma coisa vocês vão ter: vocês vão me ter. E vocês me tendo, vocês vão conseguir equilibrar o medo que existe dentro do seu coração. Irmãos, encarar a vida do jeito que ela é dá medo para a gente. Não tem aqueles momentos na semana que você diz: meu Deus, essa semana vai ser terrível. Se você pudesse, você iria para aquela semana? Se você fosse escolher, dizer assim: a partir de amanhã o bicho vai pegar lá no trabalho, eu não queria nem estar lá, mas eu tenho que ir. Pô, essa semana vai ser complicado demais, eu vou ter que dar conta de muita coisa, ou eu vou ter que me explicar em muita coisa. E você, se pudesse, pulava aquela semana. Mas tem como pular a semana? Você tem que viver lá, um dia de cada vez. Se você tiver medo, você faz a fuga. Se você tiver medo, aquilo ali você vai perder o controle daquilo e as coisas vão começar a sair do lugar. Mas a partir do momento que você se lança para a vida e diz assim: é o problema, eu tenho que resolver, eu vou resolver. Eu não tenho como colocar debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo nada, porque eu preciso resolver. É a minha vida, eu não vou perder a minha vida por causa de um problema como esse. Tem outros problemas que vão surgir, mas eu venço um de cada vez. E aquilo que nós falamos hoje de manhã: não importa o tamanho do seu gigante, Deus é maior. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Quem entendeu isso claramente foi Davi. Por que Davi chega e vai enfrentar o gigante Golias? Porque ele estava achando um absurdo como era que um gigante estava afrontando o exército de Deus, e o exército de Deus estava desesperado. Davi não olhou para o gigante, Davi olhou para quem era maior do que o gigante. O povo estava olhando apenas para o gigante, dizendo assim: ele é grande, tem quase 3 metros de altura. Você, Davi, tem 1,55, menor que Fernanda. 1,55, Fernanda ainda tem mais, Fernanda é 1,60. Menor que Fernanda, 1,55 Davi. Davi disse: vem cá, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não está dizendo assim: quem é esse cara para me enfrentar? Não, ele não está afrontando a gente, está afrontando Deus. Não importa o tamanho dele, Deus é maior do que ele. Então, às vezes, nós nos deparamos com os gigantes da nossa vida e temos medo de encarar a vida do jeito que ela é por causa dos gigantes. Mas não importa o tamanho do seu gigante, Deus é maior. Não importa os problemas que surgem durante a sua semana, Deus é maior. Não importa as lutas que você trava, Deus é maior. E é isso que me impulsiona a controlar o medo e encarar a vida do jeito que ela é. Jesus diz: nós vamos descer, não tenha medo. Vão acontecer coisas profundas, complicadas, difíceis, mas não tenha medo. E aí uma outra realidade que Jesus faz os discípulos separar, ou se preparar para elas, encontra-se no versículo 8, que ele vai dizer assim: e quando levantaram os olhos, viram apenas quem? Só Jesus. Antes eles estavam vendo Moisés e Elias, ouviram a voz, mas quando depois dessa voz que falou: este é meu filho amado, eles levantaram os olhos e viram apenas Jesus. O que a gente aprende com isso? Que nós vencemos e reencontramos essa realidade da vida quando o nosso olhar está focado apenas em Jesus. Quando ele aparece sozinho ali, é como se Deus estivesse dizendo: é só Ele. Você tem que enxergar só Ele. A tenda é só para Ele. Você vive só para Ele. O seu olhar tem que estar posto nele. Se você coloca os seus olhos em Jesus, você se lança. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos lançados de volta para a vida, para a realidade. Acabou a ilusão, acabou o mundo como eu gostaria que fosse, acabaram os momentos que eu achava que deveria ser dessa forma, mas quando eu olho para Jesus, eu só vejo a Ele.
eu começo a entender o que é a vida de verdade. Quando eles abriram os olhos, eles viram apenas Jesus. Que quando você abrir seus olhos, você veja apenas Jesus. Você é cercado de pessoas e que tentam te dar conselhos de tudo quanto é jeito, tentam te orientar de tudo quanto é forma, mas se o seu olhar estiver posto apenas em Jesus, você vai conseguir ter forças para encarar a realidade. Mas enquanto você está olhando para as outras pessoas, a vida ela está acontecendo e nós vamos criar uma realidade à parte disso, porque o nosso foco é Cristo Jesus. É Ele que nos lança para a vida. Ele não nos tira da realidade, mas Ele nos lança para essa vida, para que a gente encare a vida do jeito que ela é. Isso é reencontrar a realidade. Quando eu foco em Jesus, eu sei que eu tenho que encarar problemas, mas eu estou com o olhar focado apenas nele. É Ele que vai me direcionar, é Ele que é o guia da minha vida, é Ele que é dono de tudo que eu tenho, é Ele, eu vivo e me movo por Ele, e aí eu encontro a realidade do jeito que ela se apresenta. Está vendo as pessoas que estão aí perto de você? Dê uma olhada para elas aí, só uma olhada aquelas de longe, mesmo que você estiver chateado, dê aquele olhar 48, está vendo essas pessoas? Elas nunca serão o foco da sua vida. Se você basear a sua vida nessas pessoas, a tendência é que você naufrague. A tendência é que você perca o rumo. Aí vem aquele discurso, né? Ah, mas eu nunca imaginei que fulano seria capaz de fazer isso. Você deveria imaginar, porque são pessoas. Independente de que elas sejam, independente do cargo que elas ocupam, são pessoas. Mas quando o meu foco está em Jesus, não interessa o que as pessoas façam, não interessa o que as pessoas digam, não interessa se me ajudaram ou não me ajudaram, não interessa se estavam lá no momento que eu precisei ou não, não interessa, porque meu foco é Jesus. A ideia do texto aqui é dizer assim: a partir de agora, a lei é importante, os profetas também, mas é Jesus. A partir de agora é Jesus. Olhe apenas para Ele. E eu concluo falando uma outra coisa que esse texto fala, e voltando no versículo 5, que diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha do céu disse: este é meu filho amado que me dá grande alegria, ouçam-no. Ouçam-no. Irmãos, eu queria concluir dizendo para você assim: sabe quando é que nós vamos conseguir encarar a realidade do jeito que ela se apresenta? Quando a única voz que ouvirmos for a voz do Mestre. A única voz. A expressão de Deus para ali, naquele momento, foi: este é meu filho amado que me dá muita alegria, ouçam-no, ouçam Ele, é Ele que vocês têm que ouvir, que quando vocês descerem do monte, vocês vão ouvir muitas vozes, vocês vão ouvir muitas orientações, vocês vão ter várias direções para a sua vida, mas você tem que ouvir apenas Ele. Irmãos, a realidade da vida muitas vezes é cruel conosco e por isso que a gente tenta fugir dela. A realidade da vida muitas vezes causa dor na gente, é por isso que a gente tenta fugir dela. Mas sabe qual é a realidade mais extraordinária? A presença de Deus conosco. A presença de Deus na nossa vida é a realidade mais extraordinária que podemos ter. É como se dissesse assim: temos problemas, nuvens escuras, turbulências, nós temos ondas agitadas, nós temos aflições na nossa vida. Isso é uma realidade e a gente tenta fugir por conta disso, mas eu não preciso fugir de nada disso, porque a maior realidade que eu posso viver na minha vida é a presença de Deus. A presença de Cristo é a maior realidade que eu tenho, e Ele me ajuda a encarar os trovões, a encarar o mar agitado, a encarar as aflições, a encarar o mundo que está de ponta cabeça, a encarar a vida que está fugindo do meu controle,
Porque a maior realidade que eu posso encontrar na vida é a presença dele. Quando Deus disse assim, ouça, não está dizendo assim, Ele vai estar, Ele vai te dar a direção, Ele vai dizer o que você tem que fazer, Ele vai dizer como você tem que lidar com isso, ouça Ele. Se você ouvir para Ele, não existe realidade tão cruel que Cristo não passe com você. Não existe realidade tão profunda, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em você. Por quê? Porque eu estou com você. Essa é a maior realidade que nós podemos entender. Não existe realidade tão cruel que Cristo não esteja passando conosco. Que Deus nos abençoe e que nós possamos descer dos montes dessa vida que tentam nos tirar da realidade e nos projete para a vida, acreditando que independente das circunstâncias, Deus vai estar passando conosco. Queria convidar você a orar comigo. Feche seus olhos.